Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, debatemos hoje novamente o diploma de autodeterminação da identidade de género a propósito do veto do Senhor Presidente da República e propomos já que este debate se faça com elevação, de forma racional e séria e com um espírito democrático. Vem o Senhor Presidente da República solicitar a esta Assembleia, através do exercício do veto, a reponderação deste regime e falo relativamente a um ponto específico, os menores, solicitando exatamente que essa reponderação vá no sentido de se prever avaliação médica prévia para cidadãos menores de 18 anos. O PSD revisitou novamente este diploma e compreendemos e partilhamos as preocupações do Sr. Presidente da República e já o dissemos aqui anteriormente. Senhoras e senhores deputados, o PSD não é indiferente aos constrangimentos e sofrimentos vividos pelas pessoas que nasceram com um sexo com o qual não se identificam e somos favoráveis à sua autodeterminação. Reconhecemos que esses processos, pela sua própria natureza, são inquestionavelmente complexos e sofridos para os próprios e suas famílias. Valorizamos e reconhecemos a importância deste direito e, senhora deputada Isabel Moreira, não, isto não é contra ninguém. Nós consideramos que o reconhecimento e exercício de tal direito não pode ser feito ao arrepio de valores de segurança e certeza jurídica que são princípios basilares da organização da sociedade, tal qual nós todos a concebemos. Apesar de não serem exigidos quaisquer atos médicos prévios, ainda assim, num processo e numa decisão com a dimensão e com as implicações sociais que acarreta, é para nós fundamental que exista uma prova científica cabal e credível, um respaldo científico que qualquer cidadão nesta natureza, que qualquer decisão deve implicar. E é isto que o Sr. Presidente da República nos vem dizer, mas restringe-o, a interpelação à Assembleia da República restringe-o aos menores. E por isso, senhoras e senhores deputados, para nós é imperioso que essa decisão seja precedida de um documento que resulte da avaliação clínica interdisciplinar que ateste e garanta a vontade inequívoca da pessoa que requer esta mudança, mas que ateste, sobretudo, a veracidade dos pressupostos dessa alteração, a não coincidência entre a identidade de género e o sexo biológico, e é isto que só pode ser feito pela ciência e pela medicina. E, senhoras e senhores deputados, no debate sobre estas matérias tem havido mais ideologia e menos ciência. O registro civil consiste apenas no ato que se destina a dar publicidade e a assegurar a autenticidade do que é conferido, traduzindo a necessária segurança jurídica ao ordenamento jurídico, pelo que perante o conservador que procede a um ato público desta natureza, tem de existir um processo absolutamente claro e inequívoco que o leva a alterar com segurança o nome e o registro da pessoa em causa, sem que persistam quaisquer dúvidas sobre a situação que lhe é colocada. E com isto não se pode dizer que estamos a patologizar o que quer que seja. Se de facto a identidade de género não está conforme o sexo biológico, se assim é, para que tal presunção possa ser elidida, tem de haver pressupostos científicos que assegurem quer a genuinidade desta decisão, quer a livre e esclarecida expressão dessa vontade. E a proposta que o PSD apresenta hoje, cuja novidade relativamente à anterior reside apenas na letra do texto, com termos mais neutros, para que não se possa inferir ilegitimamente que olhamos para a identidade de género como se de uma doença se tratasse. Não, senhoras e senhores deputados, retiramos o termo disforia de género, substituindo por desconformidade entre a identidade de género e o sexo com que a pessoa nasceu, que são apenas os pressupostos para que este regime se aplique. Compreendemos as razões que o Sr. Presidente da República invoca para maior salvaguarda dos menores, no entanto, em razão da matéria, parece-nos, em qualquer circunstância, que esta decisão deve ser cientificamente instruída. Estamos absolutamente convictos disto. E a Ordem dos Médicos, senhoras e senhores deputados, pronunciou-se ontem mesmo sobre a nova redação da proposta do PSD e disseram-nos: dá um contexto clínico bem enquadrado, que separa a componente clínica da decisão livre e autónoma, o que é uma mais-valia. Tudo isto sem dizer que se trata de uma doença, dizem eles, e destaca ainda o facto de falar numa equipa interdisciplinar
e de não fazer referência à questão da idade. Portanto, senhoras e senhores deputados, estamos de consciência absolutamente tranquila. De resto, consideramos que as propostas de alteração das restantes bancadas são insuficientes face à interpelação do Sr. Presidente da República, que entendeu que, no caso dos menores, a decisão deveria ser precedida de avaliação clínica, o que não se compagina com um simples atestado. A decisão é de tal ordem impactante que merece um juízo das áreas de medicina que concorrem para esta avaliação. Senhoras e senhores deputados, para o PSD não é concebível que uma lei desta natureza possa ser assim tão simplista e omissa sobre questões que, do ponto de vista médico e humanista, são para nós absolutamente incontornáveis. E por isso, a nossa proposta é razoável e é a mais razoável e moderada desta Câmara. Não nega a autodeterminação e assegura o equilíbrio entre o exercício deste direito e os valores de ordenação social que são comum a todos nós. Senhoras e senhores deputados, para terminar, o que mais nos preocupa é que temos para nós que o que aqui está em causa é a implementação de uma agenda fraturante e de transformação social promovida pela esquerda radical, na qual a maioria dos portugueses não se revê e não votou sequer. E pior, à qual o Partido Socialista se vai vergando sem hesitar, não por convicção, mas por sobrevivência.